Queridos, como é bom vê-los aqui mais uma vez, depois de um final de semana, de uma manutenção, de uma escola de avivamento, aonde os nossos olhos puderam testemunhar a presença do Senhor que deseja estar em nossa vida, amém? A presença do Senhor que deseja estar em nossa vida, amém? Glória a Deus. Como foi gostoso estar aqui com o nosso querido apóstolo Denardi, Geraldo Denardi, aonde o Senhor o tem usado em sua vida, e que com certeza torna-se uma referência para nós, os mais jovens, né? Diga, eu sou jovem. Os mais jovens, né, Rodrigo? Os mais jovens, glória a Deus. Os mais jovens. Então, um homem que anda na presença do Senhor e incentivando outros a andarem na presença do Senhor, até o momento em que o Senhor nos tomar. Assim como Enoque, que andava na presença do Senhor e foi tomado pelo Senhor para si. Então, quem esteve aqui no culto de domingo? Amém? Obrigado, Zé. E o culto foi uma bênção, graças a Deus. Tivemos na segunda ali com o pastor Milton, na terça-feira com o pastor William, e foi um fechamento maravilhoso, abençoado, e o pastor Denardi está louco para voltar aqui. Glória a Deus. Mas ele disse uma coisa, ele disse: pastor, eu não quero ver vocês no mesmo nível. Amém? Então, quem está lendo o presente que ele mandou ali, do livro? Pastor, eu não recebi. Como você não recebeu ainda? Você que veio no culto, todos os membros da nossa igreja que estão em célula, que estão inscritos em célula, os líderes estão colocando toda manhã. Assim que eu recebo, eu já passo para os líderes e os líderes, consequentemente, passam para as células. Então, você fique lá cuidando que toda manhã você vai receber uma página que ele está batendo, ele está trazendo, orando, e na sequência ele manda a oração. Alguém já recebeu? Amém? Então, se você não recebeu, procure o teu líder. Ah, mas eu não tenho líder, eu não vou em célula. Então, procure uma célula. Porque você tem que entender que você faz parte do corpo de Cristo, e o inimigo, ele ama a pegar aquelas ovelhinhas que estão um pouquinho afastadas do grande grupo. Então, se coloque ali para que você possa estar recebendo, orando por outros irmãos e solicitando oração quando você pedir. Amém? Então, muitas orações que nós, por pessoas que oramos, são pessoas que são colocadas ali no grupo. E ali no grupo nós interagimos, oramos, intercedemos pelas pessoas que necessitam de oração, que estão nos hospitais, que estão enfermas, doentes, que precisam de algo, de uma ação da parte de Deus sobrenatural em suas vidas. A qual lembro agora neste exato momento da nossa querida irmã Nadir Negrete Bortolini. Foi a minha professora da escola dominical. Escolinha das crianças, foi a minha professora. E ela está, graças a Deus, já está reagindo, mas ainda está na UTI, ainda está tem todo um processo ali dentro da UTI, mas nós estamos orando e crendo que o Senhor Jesus pode fazer o impossível. Amém? Nós cremos, por isso nós oramos. Então, nós colocamos no grupo e ali a gente ora, a gente intercede, a gente jejua. Porque antes eu não jejuava muito, agora eu jejuo por pessoas específicas. Culto passado ou retrasado eu falei daquela criança que estava na UTI, lembram? Que encontrei a mamãe na rua e orei na rua pela mamãe e pela criança, sem medo, sem vergonha de estar na rua. Né, pastor Ju? Sem vergonha. Oramos e graças a Deus a criança já saiu da UTI, está em casa. E em nome de Jesus ela vai vir aqui dar o testemunho. Amém? Não conheço, eu nem sei, não tenho contato com essa pessoa, mas a partir de agora vamos começar a ter contato, porque estou orando agora para que a salvação seja completa, para que o milagre seja completo, porque tudo tem o seu propósito. Amém, queridos? Então, assim devemos
para que daqui a um tempo, quando o apóstolo Leonardo voltar aqui, ele encontre um povo incendiado. Tocha, amém? Glória a Deus. Homens, mulheres, jovens e crianças que vão estar todos os dias na presença do Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, se santificando ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Nesta noite eu quero trazer uma palavra ao coração da amada igreja que traz por título, 1, 2, 3. Isso aí, vamos lá, mais uma vez, 1, 2, 3. Amém, palmas para Jesus. Graça, eu não mereço, mas é tudo o que eu preciso. Hoje quero trazer uma meditação que eu estava meditando alguns dias atrás sobre isso. Porque somos muitas vezes, pelo sistema em que vivemos, pela cultura do mundo em que vivemos, por alguns ensinamentos errados que muitas vezes temos ao longo da nossa vida, de uma teologia contaminada, de uma teologia que muitas vezes nos diz que nós merecemos alguma coisa e precisamos fazer algumas outras para merecer outras. E nós precisamos entender e compreender que a graça, eu não mereço, mas é tudo o que eu preciso. A graça de Deus, ela nos coloca num patamar, ela nos coloca numa posição, numa situação, onde somente o nome do Senhor é adorado, onde o amor, a admiração cresce em relação àquele que está recebendo esta graça. Jesus, em certa situação, uma mulher derramou um nardo puro e fino, um perfume de alto valor aos pés de Jesus. E ela chorava, beijava, molhava os pés de Jesus com as suas lágrimas e secava com os seus. E aquelas pessoas que ali estavam vendo aquela cena, diz: olha, eu nunca faria isso. Se Jesus fosse alguma coisa especial, saberia que essa mulher é uma pecadora, não permitiria que ela fizesse tal coisa. E Jesus, sabendo a intenção dos pensamentos e do coração daquelas pessoas que ali estavam naquela mesa, ele disse: olha, eu entrei em tua casa e você nem um ósculo santo me deu. Nem um ósculo santo, que é um beijo no rosto. O judeu tem essa cultura. Não só o povo judeu, outros povos também, homens e mulheres, se dar um beijo no rosto. Entrei aqui, você não me ungiu, mas esta mulher me ungiu. Esta mulher se derramou aos meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Porque quem muito ama, muito é perdoado. Ou quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Então a graça, ela vem para confrontar este pensamento. A graça, ela vem para nos elevar a um nível de admiração por Jesus, admiração pelo Pai, admiração pelo Espírito Santo, por tudo que eles têm feito e estão fazendo na nossa vida. Porque nós não aceitaríamos a Cristo por nós mesmos. Eu, Dosimário, não teria condição de dizer: Jesus, eu te aceito. Se Ele não me escolhesse, se Ele não se revelasse a mim, se Ele não me constrangesse, eu não teria essa capacidade. Eu não sou tão bom assim. Por mais que eu possa não ser uma pessoa tão ruim, mas eu também não sou tão bom assim, Osmar, de dizer: Jesus, eu te aceito. Como eu te aceito? Como assim, Jussânia? Eu te aceito, Jesus. Quem é Jesus? Para que eu possa humilhá-lo a ponto de dizer: eu te aceito. Não. Então a graça, ela nos coloca num patamar
numa posição onde a admiração pela obra redentora do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos torna mais admiradores dele e da sua presença. Presença essa que nos constrange, presença essa que queremos estar e permanecer e não sair dela. Porque eu não mereço, mas é tudo o que eu preciso. Pode passar. Leia comigo ali, vida eterna. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aí. Vamos começar a entender a graça pela vida eterna. A vida eterna é aquilo que nos arremete ao divino, aquilo que nos arremete a uma morada eterna com aquele a qual nós amamos, a qual é o nosso Pai. Um ambiente, um lugar onde a minha alma deseja, o meu espírito deseja estar por toda a eternidade. E esse ambiente, este lugar, ele só será possível através da vida eterna. No livro de João, capítulo 3, versículo 13, diz assim, acompanhe comigo: ninguém jamais subiu ao céu, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem que veio do céu? O Filho do Homem, Jesus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja morto, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E ele continua: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida. Então aqui está o conceito de vida eterna. Vida eterna é o que é após a morte. Vida eterna é o que é após a volta de Cristo Jesus. Vida eterna, ela está apenas para depois da morte ou da volta de Cristo Jesus. Se hoje nós falamos sobre vida eterna, ainda para muitos não se sabe muito o que é, não se conhece muito do que isso é, porque é algo que está distante para muitas pessoas, por falta de conhecimento, de desejo e de vontade de conhecer ao Senhor. Então, vida eterna está para aqueles homens e mulheres que têm uma viva esperança, que um dia estarão para sempre com o Senhor. E lá no livro de Apocalipse, tem algumas revelações, que mostra, que dá um deslumbre, uma sombra do que será viver a eternidade com o Senhor. Capítulo 22 de Apocalipse diz que ali não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ali não haverá mais morte. E como se despedir e como perder pessoas amadas e queridas nos causa dor, nos causa tristeza e consequentemente uma saudade que de tempos em tempos bate à porta do nosso coração, da nossa lembrança de pessoas especiais que nos fazem falta. Mas quando temos uma viva esperança, sabemos que estaremos ali, naquele ambiente, naquele lugar onde o Pai e o Filho estarão. E eles enxugarão dos nossos olhos toda lágrima, tudo que nos causou dor, tristeza, desgostos nesta terra. Ali não haverá mais isso. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, porque estaremos para sempre com o Senhor. Então vida eterna é isso. Mas para chegar nesse ambiente, chegar nesse lugar e viver eternamente, olha, eternamente é para todo sempre, pelo século dos séculos, eu preciso crer em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna está para aqueles que creem em
Jesus. Se eu não acreditar em Jesus, se eu não crer em Jesus, a vida eterna não está para mim. Porque nesse mesmo texto ele está falando que somente quem veio dos céus, que é o Filho do Homem, pode falar dos céus. Pode levar para os céus, para a vida eterna. E ele declara que ele é essa pessoa, porque Deus assim estabeleceu no seu propósito, no seu projeto de salvação. Então não há como ser salvo se não aceitar a Cristo Jesus. Você pode aceitar uma religião, você pode aceitar normas, regras, mas se não aceitar a Cristo Jesus, e aí aceitar no sentido de se entregar totalmente a Ele. Não é aceitá-lo e dizer, Jesus, eu te aceito. Não, é eu entender que eu estou desesperadamente necessitado dele. Porque até então, e nós vamos ver no decorrer da palavra aqui, num outro tópico, como que nós somos sem Cristo, como que o homem iria após a morte sem Cristo. Então Cristo se manifesta, Cristo vem dos céus, e aí ele pode dizer, ei, é para lá que nós vamos. E ele nos liga ao Pai. E ele continua, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Diga glória a Deus. Eu creio em Jesus. Isso, então você não será condenado. Você já tem a vida eterna a você. Faz um sorrisão assim, quero ver. Deixa eu ver o dente que caiu, quero ver. Ó, Isotão, tá alinhado aí, Isotão. Escovou bem os dentes, ó, tá bonitão isso aí. Você está entendendo? Porque o Senhor, Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Glória a Deus! Não sou condenado. O inimigo tenta me condenar todos os dias, tenta me julgar todos os dias, mas eu creio naquele que é acima de toda a condenação, que é Jesus Cristo. E Ele é o unigênito Filho de Deus, e por crer nele, a eternidade me está garantida. Qual é o custo? Qual é o valor de algo tão precioso, tremendo e maravilhoso? Por isso que a graça é algo que eu não mereço, mas é algo que eu preciso. Eu não mereço, mas é tudo que eu preciso. Porque a salvação, a eternidade, ela vem por crer em Cristo Jesus. Então, se tem alguém que você deve confessar, se tem alguém que você deve falar, se tem alguém que você deve testemunhar, é daquele que é o Salvador e fundador da sua fé. E ele continua. Mas quem não crê, já está condenado. Quem não crê, eu não acredito em Jesus, eu sigo os meus valores, eu sigo os meus princípios, porque depois que morrer, acabou, não tem mais nada. Ah é? Tá bom. Quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, a tais pessoas não receberão a eternidade, não entrarão na eternidade. Porque a eternidade está para aqueles que creem em Jesus. E ele continua, e este é o julgamento, ponto, já está definido. É um decreto, e não se altera os decretos eternos. A luz vem ao mundo, João capítulo 1, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, querem continuar fazendo aquilo que sempre gostaram. Mas pastor, está dentro da igreja, não aceitou Jesus, está praticando as mesmas coisas?
não vai entrar na eternidade. Mas é pastor, não vai entrar na eternidade. Mas é bispo, não vai entrar na eternidade. Mas é apóstolo, não vai entrar na eternidade. O livro de Mateus diz: Senhor, mas nós estremecemos templos, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitas coisas em teu nome. E ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Pecado, que vive pecando, mas canta, mas prega, mas adora, é líder, é isso, é aquilo, mas vive uma vida de pecado, de iniquidade, não entrará na eternidade. Por quê? Porque não aceitou a Cristo Jesus no seu ser, no seu coração, na sua vida. Como mesmo Jesus declara: amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ou seja, é um esforço contínuo e diário. Mas é domingo, deixa eu dormir, Senhor. Não, eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou respeitar a presença, eu vou estar em sua presença. Um vozinho de 64 anos esteve aqui e ele diz: 43 anos que eu estou diante da presença. Como posso eu ficar achando desculpas, Dosimário? Tudo bem que não é às 6, mas vai ser às 6:30. Tudo bem que não é às 6:30, mas vai ser às 7. Tudo bem que não possa ser às 7, mas vai ser às 7:30. Mas eu vou estar na presença. Tudo bem que eu posso não estar de joelho, vou estar deitado, mas eu vou estar na presença. Tudo bem que eu não vá no meu ambiente onde eu tenho hábito, vai ser no meu quarto, vai ser na sala, mas eu vou estar na presença. Tudo bem que eu não vá ficar 1 hora e meia como eu gostaria, mas eu vou estar na presença. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu não quero ir mais profundo, porque se eu for mais profundo, eu vou ter que mudar. E eu não quero mudar. Eu gosto muito da pornografia. Ainda eu gosto muito disso, gosto muito daquilo, gosto muito daquilo outro. Tá bom assim. Eu já me batizei. Eu já passei pelo encontro. Eu estou fazendo escola de princípio. Não, tem que ir para a luz. Quem é filho da luz, vai para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. E mesmo que tenha alguma coisa em mim que precisa ser mudado, eu vou para a luz, porque eu quero que tudo venha a ser manifesto, que nada que está escondido, fique escondido. Pelo contrário, que venha, para que eu trate, para que eu me arrependa, para que eu mude. Então a vida eterna é aceitar a Cristo Jesus. E quando eu digo aceitar, é reconhecê-lo, que não tem como eu aceitá-lo. Ele se revelou a mim, e por se revelar a mim, ele me constrange, e eu não consigo ficar inerte a esse conhecimento, a esta decisão que eu tenho que tomar. E a partir de agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu vou me aproximar dele. O que eu vou fazer agora? E o Espírito Santo vai trabalhando, e eu vou largando do meu jugo de pecado, da minha vida de pecado, e vou aprendendo, mudando de dentro para fora, porque a salvação é orgânica, a vida eterna é orgânica, a salvação é orgânica, é de dentro para fora. Nós podemos mudar as pessoas por fora, mas por dentro, só o Senhor muda, porque são valores e princípios dentro de nós que fazem com que nós mudemos, com que nós tenhamos vergonha da vida pregressa que tínhamos, da vida de erros e falhas, de pecados que tínhamos. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 21 ao 23, diz assim: que fruto colhemos então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então aqui está, o fim de todo ser humano, depois que Adão e Eva pecaram, e deste juízo entrou a morte no mundo. E o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, diz que não há nenhum que não tenha pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. E ele diz nesta passagem, ele diz: olha, se vocês não tivessem a vocês revelado a palavra, revelado o evangelho, as boas novas, Cristo Jesus, o Salvador do mundo, o unigênito de Deus,
Sabe qual seria o seu fim? Quando vocês morressem, por viverem uma vida, o fruto das coisas erradas de vocês, sabe qual é? Era a morte. Vocês iriam morrer e ponto final, não haveria uma viva esperança, não haveria uma boas novas para vocês. Mas agora porque o fim de todas as vergonhas que praticávamos era apenas a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade. Agora não vivem mais uma vida de pecado, uma vida de libertinagem, uma vida do que meu corpo, minhas regras. Se me faz feliz, eu vou fazer. Como assim? Não, agora vocês foram libertos do pecado, agora vocês se tornaram escravos de Deus. E eu já ministrei aqui há alguns anos, posso trazer essa ministração que é muito importante, lá daquela passagem de José, do Egito, quando ele compra todo o Egito, compra todo mundo, e no final o pessoal chega para José e diz: olha, agora nosso gado é teu, nossas terras são tuas, e nós somos teus. Pronto, acabou. E José diz: não, agora eu quero que vocês, está aqui a semente, está aqui a comida, está aqui os seus animais, vocês voltem para as vossas terras, produzam, e uma parte será do rei, e outra parte será de vocês. E eles não entenderam. Mas como assim? Tu comprou as terras, tu comprou os animais, tu nos comprou como escravos para Faraó, e agora você está nos mandando para as nossas terras com semente, com os animais? Sim, porque agora vocês sabem de quem vocês são. E agora vocês vão prestar honra, vocês vão honrar ao rei do Egito, a Faraó, que nesse momento está representando o nosso Deus. Tremenda essa passagem. Vou pregar sobre isso em uns dias. Então agora, eu sou escravo dele. Sou escravo de Deus. Não posso me dar o luxo de querer fazer o que eu quero. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Então, se nós nos colocarmos nessa posição, saber que tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e nisso que eu acabei de dizer, eu me incluo, a minha vida, esse ar que eu respiro provém dele. Então eu começo a ter um pouco mais de reflexão e dizer: não, eu vou precisar melhorar mais, todo dia. E ele continua: e o seu fim é a vida eterna. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a... Então o salário do pecado, Júnior, está lá atento lá atrás, cuidando, mas atento à palavra. Ele e o Andrigo lá. Porque o salário do pecado é a morte, vocês apenas iriam morrer e ponto final, entre aspas. Mas agora vocês foram alcançados, agora Cristo se revelou a vocês e vocês se constrangeram e agora vocês sabem de quem vocês são. Então, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Então aqui está contexto de vida eterna. Tem muito material, muito texto que fala sobre vida eterna. Vida eterna, depois que eu morrer, vou viver para sempre com o Senhor, eternamente pelos séculos dos séculos. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, a palavra salvação. Leia comigo, 1, 2, 3. Salvação. Preste atenção, 1, 2, 3. Salvação, está ali. O que é a salvação? Para que a gente diferencie de vida eterna e salvação. Vida eterna, eu me aproprio dela literalmente após eu morrer e Cristo Senhor Jesus voltar. Ao som da última trombeta, a voz de arcanjo. Escrito está no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9 ao 15, assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta atenção, jovens que estão aqui. Pois em Cristo Jesus habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E por estarem nele, presta atenção, diga, eu estou nele. Lembra no começo, vida eterna? Quem tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Você crê em Jesus? Você que está em casa, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Levante a mão e dê um glória ali. Aleluia, eu creio em Jesus. Ele se revelou à minha vida. Você crê em Jesus? Então, e por estarem nele, eu estou nele. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Ele, Jesus, é o cabeça de todo poder e de toda autoridade, inclusive da igreja. Vocês receberam coloca a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Em mim habita. Pastor Ju, o que habita em mim? O poder da salvação. Em mim habita o poder da criação. Em mim habita um espírito de honra. Em mim habita o espírito de excelência. Em mim habita ali, em mim habita a plenitude da divindade. Jesus Cristo, Filho de Deus. Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus. Não é pouca coisa, pastora Deia. Gabi, não é pouca coisa. Uou! Em mim habita o Cristo ressuscitado, o Espírito de santidade, um Espírito de excelência, um Espírito que está me aperfeiçoando para me encontrar com o meu Senhor. E ele continua: vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Morri. O velho homem já era quando eu desci as águas do batismo, porque como nós cremos que o batismo não salva, mas quem é salvo se batiza. Então quando eu fui batizado, eu morri, e agora fui ressuscitado, e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Então aqui nós temos um entendimento que a salvação agora ela habita plenamente na minha vida. Você precisa entender isso. É o que esta passagem e tantas outras revelam, mas essa aqui para mim foi a que precisava falar nessa noite. Então se eu aceito Jesus, eu tenho a vida eterna. Agora eu preciso me apropriar da salvação. E a salvação, ela está ligada diretamente àquele que em mim habita. Porque a plenitude de Jesus está todo o poder e toda a autoridade. Então se Ele está em mim, se eu estou nele, como Ele mesmo fala ali no livro de João, capítulo 17, em sua oração, da importância de nós sermos uma unidade, de estarmos juntos, capítulo 16 e capítulo 17 do Evangelho de João. Então toda a plenitude de Deus, toda a plenitude de Jesus está em mim, amém? Você entendeu isso? Se você compreendeu isso, agora você entende o conceito de salvação, que por mais que esteja ligado ou interligado com vida eterna, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vida eterna, eu vou me apropriar dela depois que Jesus voltar ou eu morrer. Salvação é algo que eu me aproprio, diga agora. Agora, diga. Agora. Salvação é algo que eu me aproprio agora, porque em Cristo Jesus está toda a plenitude da divindade. E se eu estou nele e ele está em mim, então eu tenho, vocês receberam toda a plenitude. Mas que plenitude é essa? Que plenitude é essa que ainda eu sofro, que ainda eu choro, que ainda eu isso, que ainda eu aquilo? Vamos entender que plenitude é essa? Vamos lá.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Pastora Ana, Yolanda, Everton, Luciano, Edi, todas as transgressões. Ele nos perdoou, Valdecir Deco, todas as transgressões. Não é aquela que é mais ou menos, não, essa aqui é muito grande, essa aqui eu não perdoo, não. Todas as transgressões. E cancelou a escritura de dívida. E cancelou, o que é cancelar? Cancelado. Não tenho mais dívida. A escritura de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aleluia. Pode aplaudi-lo, pode aplaudi-lo, pode aplaudi-lo. Porque a plenitude você só entende quando você lê o texto e o contexto do que isso significa. Que vida eterna é uma coisa e salvação é agora, é este momento, é enquanto eu estou falando e você está me ouvindo, você se apropriando literalmente da salvação que Cristo Jesus conquistou por mim, por você e por todo aquele que nele crê, naquela cruz. Porque assim como a serpente foi levantada no deserto e todos que olhassem para ela seriam sarados dos venenos da víbora, assim todo aquele que olhar para ele será salvo, 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 salvo. Do quê? Daquilo que era a nossa dívida, daquela cruz que não era dele, mas era minha. Porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, inclusive eu. Mas agora Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, Ele me alcançou, a plenitude da divindade, e a plenitude da divindade está revelada na anulação, no cancelamento de tudo aquilo que era contrário à minha alegria, à minha paz, à minha felicidade, à minha prosperidade, à minha vida, à minha família. Todas as maldições que queriam continuar acompanhando a minha vida, agora foram canceladas pelo sacrifício, porque maldito todo homem que for pendurado no madeiro, e ele se fez maldito por mim, por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que consiste pregando tudo isso na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, todos os demônios, todos os principados, todas as potestades, todos os espíritos malignos, que antes queriam continuar migrando de geração em geração, matando o pai, a mãe, o vô, a avó, o bisavô, bisavó, com úlcera, com câncer, com isso, com aquilo, mata um, pula para a próxima geração, é hereditário, aí os médicos fazem o exame, é hereditário, demônio de morte, vícios de drogas, vícios de prostituição, vícios de todo tipo, do álcool, do cigarro, da diabetes, tanta coisa, é tudo hereditário, demônios, principados e potestades, o Senhor os despojou na cruz, tirou a autoridade que eles tinham, tirou aquilo que eles queriam permanecer na nossa vida, doenças mentais, doenças emocionais, o nome que você possa imaginar, de enfermidade, doenças e projetos malignos e diabólicos. Jesus Cristo, quando Ele foi pregado naquela cruz, lá estava a escrita de dívida ao nosso respeito, e lá Ele despojou todos os poderes e autoridades que estavam sobre aquele que nele crê. Todos os poderes e autoridades que estavam sobre aquele que nele crê. E aí, Jesus diz, fez deles um espetáculo público. E agora?
Aqueles a qual o Senhor justifica está justificado. Aqueles a qual o Senhor limpa está limpo. Aqueles a qual o Senhor purifica está purificado pela palavra. Como disse o apóstolo Paulo, o que poderá nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, a largura, seres espirituais, principados, potestades? Não, nada, absolutamente nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Nada. E no hebraico nada significa nada, pastor Ju. Zero. Então nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Triunfou, venceu. Retirou deles qualquer autoridade que eles tinham sobre nós, qualquer legalidade que eles tinham sobre nós. Agora eu preciso me apropriar desta divindade, desta plenitude divina. Que o próprio apóstolo Paulo, em outro texto, que agora eu não lembro aonde escrito está, que ele diz: ei, vocês precisam se apropriar de todas as bênçãos espirituais que estão conquistadas nos lugares celestiais. Eu acesso essas bênçãos, eu acesso toda essa salvação. Porque que é salvar? É me tirar de uma situação que eu iria me perder, iria morrer, iria ser prejudicado. Vou cair aqui, alguém vem e me pega no colo. Oh, glória! Não vou cair. Amém? Então isso é salvação. Do que o Senhor Jesus nos salvou? É importante que a gente entenda isso. Porque a Bíblia nos fala que nós temos que ter a alegria da eu queria dizer, diga! Glória a Deus. Diga! Alegria da salvação. A alegria da salvação, ela consiste do que Ele me salvou. Ela consiste do que eu me livrei. Não é só quando você enxerga que você está atravessando uma rua e um carro quase passa e você, glória a Deus, que bom, obrigado, Senhor, que Tu me livrou. Não, é mais do que isso. A alegria da salvação é de algo que você não tinha condição alguma de ser livrado, mas alguém livrou você. Alguém foi em seu lugar. Alguém estava em seu lugar, como nós lemos anteriormente, Cristo Jesus na cruz. E Ele pagou toda a cédula de dívida em meu respeito. Então eu preciso viver uma vida alegre. Aconteça o que acontecer, quais sejam as adversidades da minha vida, eu tenho a alegria da salvação, porque eu sei do que Ele me livrou. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, do que Ele me livrou? Portanto, agora já não há condenação para os que estão na igreja? No pastor Samuel? Não. Aonde? Carol, aonde? Em Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo Jesus, Vitória, não há mais condenação. Há alguma condenação? Não, porque agora eu sou dele e ele é meu. Ele me amou primeiro, ele me escolheu, ele me separou. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Do que Cristo Jesus me libertou? Da lei do pecado e da morte. Qual que era a lei do pecado e da morte? De pecar, o salário do pecado é a morte. Morri, pronto, estou sem salvação. Então o Senhor, Ele me salvou da lei do pecado e da morte. Porque agora, se eu porventura vier a morrer, eu sei para onde eu vou. Há uma eternidade me aguardando, porque eu aceitei ao unigênito Filho de Deus, porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir ao Senhor? Ter a vida eterna.
Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Presta atenção, olha que lindo isso aqui. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Do que o Senhor Jesus me salvou? Me salvou das prisões, dos grilhões, dos ferrolhos, na onde eu estava preso na ignorância, nas trevas, dominado por culturas, dominado pelo pecado, dominado por tantas coisas, crendices e tantas coisas mais, traumas e tantas coisas mais, mas o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, para que eu seja livre, para que eu possa tomar a melhor decisão, e a melhor decisão eu vou tomar no Espírito, buscarei a sua presença, e tomarei a melhor decisão, sobre qual for a área da minha vida. Então Ele me salvou, de ser apenas mais um na manada que vai para o abate. Agora eu posso decidir melhor, agora eu posso tomar uma decisão melhor, porque Everton, eu sou livre. Ele me libertou porque eu sou livre. Agora eu decido descer as águas do batismo. Agora eu decido andar uma vida de santidade. Agora eu decido ser mais parecido com Cristo Jesus. Agora eu decido. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se Cristo me salvou para que eu seja livre, me libertou para que eu seja livre, então eu preciso agir como livre sou. Por que eu não cobro que as pessoas venham ao culto? Porque você é. Porque você é. Mas não use dessa liberdade para o quê? Para pecar. Não use dessa liberdade para ficar em casa comendo pipoca e assistindo sei lá o quê. Não use dessa liberdade, da oportunidade que você tem de estar na igreja, de estar na célula, de estar junto com os irmãos, numa só fé, num só amor e num só espírito, adorando ao único Deus vivo. Não perca a oportunidade. Não use da liberdade para se escravizar em outras coisas que não edificam a sua vida. Quantas vezes falei aqui, pastor, eu tenho aniversário da minha família, não vou poder ir ao culto. Vá no aniversário. Semana passada o irmão Rafael, pastor, gostaria muito de estar, mas vai vir a minha irmã de outra cidade. Fica em casa. Falei ou não falei? Fica em casa com a sua família. Mas se daí você perceber que todo domingo, 15 para 6, está chegando alguém na sua casa, cutuca quem está do lado, vigia, irmão. Vigia. Chega na hora, Carla, de começar a se arrumar para vir para o culto, para adorar a Deus, para ouvir a palavra, porque uma coisa é você estar aqui, e outra coisa é você assistir em casa. Uma coisa é você estar aqui e receber algo da parte de Deus, que daqui a pouco alguém, alguma pessoa vai se levantar, cheia do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, se levantar em profecia e liberar algo profético, apostólico sobre a sua vida. E se você estiver aqui, isso pode acontecer. Pode ser você que Deus quer usar. Pode ser você que Deus vai levantar para isso. Pode ser você que Deus quer entregar uma mensagem específica, para um momento específico, da tua dor, da tua tristeza, do teu projeto, do teu propósito, da tua dúvida. Então não entre mais debaixo de escravidão, porque o Senhor te libertou. Você é livre para decidir. Nenhum homem pode tomar decisão por você. Nenhum pastor, nenhuma liderança, nenhuma igreja tem essa autoridade, esse poder. O Senhor não os confiou a eles. Mas existem muitas pessoas que querem tomar decisões por você. E aí, muitos saem da escravidão do pecado para entrar na escravidão da religiosidade. A escravidão da idolatria. E este lugar não é um ambiente para aqueles que tem Cristo Jesus em sua vida, que Cristo se revelou a eles. Agora eu sei quem é o meu Salvador, e Ele me libertou para que eu seja livre, então eu vou tomar as melhores decisões. Hoje é dia de oração, eu vou orar. Hoje é dia de culto, eu vou cultuar. Hoje é dia de estar com meus irmãos, eu vou estar com meus irmãos. Hoje é dia de estar com a minha família, eu vou estar com a minha família. Vou lá e vou festejar e vou me alegrar. Ontem à noite tivemos um casamento, a pastora Deia está sem voz lá, querida, cantou, festejou a noite inteira, né, pastora Deia, junto com a família. Glória a Deus. Casamento do Michael e da Rafaela, que Deus os abençoe poderosamente. Jesus se faz presente. Jesus se faz presente
aonde ele é atraído, aonde ele é adorado. Então nós vamos estar com a família. Ah, mas tem fulano, beltrano. Não, você não é mais influenciado, agora você influencia. Há um espírito de honra e de excelência dentro de você. Há a plenitude de Deus dentro de você. E você vai se apropriando de toda a liberdade que há na salvação que o Senhor te dá. E a salvação é para conquistar agora, é para se apropriar agora. Vida eterna é depois, embora você já tenha ela. E ele continua. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo está aí, desse jeito. Que não vou nem citar exemplos aqui para não ofender talvez alguém. Porque eu não preciso nem falar isso. Todos conhecem o meu posicionamento em relação a muitas questões. Casamento, namoro, relacionamentos e tudo mais. Ei, não se amoldem ao padrão do mundo. Homem a homem, mulher a mulher. Mulher precisa ser feminina, homem precisa ser masculino. Mas é outubro rosa, vou andar de rosa. Pelo amor de Deus. Azul é menino, rosa é menina. Por que eu falei isso? Que caíram de pau em cima da ministra Damares quando ela falou isso. Só que na realidade ela apenas está dizendo, ei, para que haja identificação de gênero. Só isso. Claro que o homem pode usar rosa. Ali, ó, o Vini, ó, é macho velho, né? Tocha, né? Pode usar rosa, claro que pode usar rosa. Tem algum problema em usar rosa? Não tem. Não tem. Tem um problema de mulher usar azul? Claro que não tem. Apenas é questão de identificação. Menina, menina e menina, menina. Não se mistura as roupas, não se usa a roupa um do outro, não. Mas o mundo quer que você, homem, seja afeminado. Mulher, o mundo quer que você seja masculina. É o que o mundo quer, então eu não vou me amoldar ao mundo. Os homens têm que assumir as suas posições de homens. E as mulheres assumindo as suas posições de mulheres. Dentro de cada área. Mas direitos iguais. No reino de Deus não existe democracia. No reino de Deus não existe democracia. Lembre-se sempre disso. Nosso país existe. Os nossos líderes corruptos, na sua grande maioria, infelizmente, não digo todos, mas na sua grande maioria, corruptos, se corrompem por benefícios desta terra, querem mudar. Certidão de nascimento não é mais para ter pai, não é mais para ter mãe. E tantas coisas que vão acontecer, por quê? Porque nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Por quê? A salvação de Deus, ela nos dá essa capacidade, senão nós vamos ser moldados como o mundo. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Agora Cristo está se revelando a mim. Eu até gostava disso, gostava daquilo, estava influenciado nisso, influenciado naquilo. Mas agora Cristo está se revelando a mim. Eu estou tendo uma revelação, estou tendo um entendimento que agora eu tenho que ser masculino, que agora eu tenho que ser feminina, que agora eu tenho que ser homem, que agora eu tenho que ser mulher, agora eu tenho que ser pai, agora eu tenho que ser mãe, agora eu tenho que ser filho. Chega de mimimi. Agora revelou alguma coisa que Cristo se revelou a mim. Eu não posso mais me vitimizar. Agora eu tenho que me apropriar da salvação que Deus me deu. Então Ele me salvou, Ele me livrou de ser moldado com o mundo, mas para que eu seja transformado pela renovação da minha mente, do meu entendimento, da compreensão que eu estou tendo das coisas neste momento. O mundo está indo para cá, eu vou para cá. A cultura do reino é contra a cultura do mundo. A cultura do reino é contra a cultura do mundo. E quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E eu não sou inimigo de Deus. Eu e o Pai somos um só. Glória a Deus. Para que o Senhor me deu salvação? Para que eu entenda e compreenda que Ele, para que sejam capazes de experimentar. Diga experimentar. Diga experimentar. Isso, e comprovar. Diga, e comprovar.
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Para que eu experimente, não é uma filosofia. Ai, que lindo. Que lindo. 1 Coríntios 13. Ao amor. O amor não ensoberbece. O amor não se porta mal. Ai, que lindo. Não é filosofia. Não são palavras bonitas. Apenas. Não são palavras de efeito. Não. É para que eu prove, para que eu experimente, para que eu comprove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para o meu empreendimento. Isso é salvação. Salvação é agora, pastora Adéia. Salvação é agora. Eu me aproprio agora, porque está a plenitude de Deus em Cristo Jesus. E Jesus está em mim. Diga, Jesus está em mim. Ele me amou primeiro. Glória a Deus. Opa, volta. Leia comigo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Agora vamos entender. Entendemos o que é vida eterna, amém? E a vida eterna, ela está para aqueles que aceitam a Jesus. Quem não aceita Jesus não tem vida eterna. Mas quem aceita Jesus tem a vida eterna. É minha. O Senhor me dá através da graça. Ela custou muito caro. Eu não teria como pagar. Porque a graça eu não mereço, mas é tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Vamos ver. Graça é o favor e a bondade imerecidos que Deus mostra ao seu povo. Diga, eu sou seu povo. Isso aí, nós somos seu povo. A graça de Deus é o favor imerecido. Eu não mereço, eu não merecia. Mas olha quantas coisas boas Deus me fez, Deus me faz e Deus me fará. Eu não merecia. Eu não fiz nada para merecer a vida eterna. Eu não fiz nada para poder me apropriar da salvação. Mas a sua graça, os seus olhos olhou para mim, ainda quando eu estava nem formado no ventre, o Senhor me escolheu, o Senhor me separou. O seu favor estava sobre mim, a sua graça estava sobre mim. Ele olhou para mim e não olhou os meus defeitos, não olhou os meus erros. Por quê? Porque Jesus, na cruz, já estava determinado, antes da criação do mundo, já estava estabelecido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que os seus olhos, para mim, são olhos de amor, de misericórdia. Por isso que eu fico constrangido diante da sua presença. Por isso que eu preciso amar a sua presença, respeitar a sua presença e buscar a sua presença. Por quê? Essa graça é o favor e a bondade merecido de um Deus que mostra ao seu povo. A vida eterna que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. Graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Isso é um conceito de graça. A graça é a forma com que nós alcançamos a vida eterna. A graça é a forma com que nós nos apropriamos da salvação hoje. A graça, a maravilhosa graça. Escrito está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 6 ao 10. Que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... Opa, aleluia, aqui está o segredo de tudo isso que nós estamos falando, mas eu vou falar na sequência, tá? Pega isso aí, ó, por meio da fé. Pastor, tu falou um monte de coisa bonita, nossa, até gostei que você deu uns pulinhos ali, mas eu não acredito em nada disso. Eu sou pobre de maré de si, é assim que se diz? Eu vim lá do interiorzinho lá e nasci probe e vou viver probe, vou morrer probe. Não acredito nisso aí. Isso aí não é para mim. É para alguns especiais. Para alguns especiais. Não, tudo isso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Eu preciso crer. Eu preciso me apropriar. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Uou! E isto não vem de vocês. O que não vem de vocês? Quero ver se alguém aqui que está ligado aí entendeu. O que não vem de nós? Uou! Palmas para Jesus. Se eu tivesse um presente eu te dava. O que não provém de nós é a graça, mas a fé... Opa, nós já vamos falar sobre fé. Então, o que não provém de nós é a graça, porque a graça provém de Deus. Beleza, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que é um dom? É um presente. O que é o dom? É um presente. Diga, o que é um dom? É um presente. O Senhor me dá a graça. Eu fui achado aos olhos do Senhor em graça. Ele olhou para mim e me olhou com amor. Não me olhou, irmão Gustavo, com olhos de juízo, de condenação. Porque Ele tinha preparado para si o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há méritos em nós nenhum. Nada que eu possa fazer, dar, ajudar, contribuir. 1 Coríntios 13 diz tudo. Nem que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada seria. E ele continua: não por obras, para que ninguém se glorie. Eu posso fazer o que eu quiser, ajudar quem eu quiser. Isso não me garante a eternidade, isso não me garante a vida eterna. O que garante a vida eterna é a graça. A graça derramada sobre a minha vida. A graça do Pai sobre a minha vida. Que graça é essa? Ele olhou para mim, Ele me viu, Ele me conhece, Ele me separou para Ele. Eu sou alguém especial para Ele. Ele me purifica, Ele me lavou, Ele me tirou do lamaçal das trevas e me transportou para o reino do seu amado. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, então agora eu aceito a graça. Diga, eu aceito a graça. Amém, você aceitou a graça. Agora você não precisa mais fazer mais nada. Você não precisa ajudar mais ninguém. Você não precisa orar por ninguém, você não precisa atender os necessitados, não fazer mais nada, porque só que no mesmo texto diz, não. Jesus, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então as obras estão para os salvos. Quem foi alcançado por essa graça, quem tem a salvação em sua vida, que se manifestará, vai produzir boas obras. Porque você já é salvo. Então não vou fazer nada, não. Porque salvo eu sou é que eu vou fazer. O nome do Senhor precisa ser glorificado através da minha vida. Porque eu sou luz e sal desta terra. Eu vou emprestar o meu ouvido. Eu vou ouvir pessoas que precisam falar algo que está dentro delas, que precisa ser liberado. Eu vou dar uma palavra de destino, de direção. Eu vou orar, vou interceder. Vou contribuir com os necessitados, vou dar esmolas, vou dar ofertas.
Vou fazer uma ação social? Vou contribuir na minha congregação? Sim. Por quê? As obras estão para os salvos. Diga, eu sou salvo. Amém, isso aí. Glória a Deus. Esta passagem, eu quero que... Estava lendo ela, e foi esta passagem que me levou a falar de graça. Foi esta passagem que já ouvi dezenas de interpretações, e hoje eu quero, por meditar na palavra, por como é importante meditar na palavra, junto com o Espírito Santo. Leia comigo. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações. Que revelações? Presta atenção no contexto. Apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céus. E ele diz, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viram, e aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, é o que está preparado, é o que está preparado, é o que está preparado para aqueles que o amam. Sim. E ele viu Jesus ressurreto, não o ressuscitado, o ressurreto. Apocalipse capítulo 2, 3 e 4. Ele viu e ouviu coisas inefáveis, ou seja, não há palavras que descrevem a beleza, a perfeição, a maravilha, a glória que é o reino espiritual de Deus. E cada vez, Dosimar e Darlene, que alguém chegava perto de Paulo, Paulo começava, sabe onde é que eu fui? E começou a se gavar. Começou só a falar daquele assunto. E ele sendo um apóstolo enviado para os gentios, que no livro de Romanos, uma de suas maiores cartas fantásticas, que revelam o amor, a graça de Deus, ele estava perdendo o foco, o objetivo principal, porque ele teve uma experiência tão grande, uma experiência tão maravilhosa, e ele só falava, pastora Marli, daquilo. Tipo eu, de vez em quando aqui, quando fico falando de Apocalipse aqui. Só quero falar daquilo. E vocês, queridos, que me aguentam. E ele só falava daquilo. Aí, o que aconteceu? Veio um espinho na carne. Que, como eu disse, tem muita interpretação, eu não vou me ater a isso, mas para que vocês entendam a graça, porque eu preciso entender a graça, e não o espinho. Eu vou deixar o espinho para quem quiser, eu quero a graça. Eu quero a graça. Então ele diz, para impedir que eu me exaltasse, para que eu parasse de falar de algo que agora já está bom, agora eu preciso falar de outras coisas básicas, que é as boas novas do Evangelho. Então, por causa dessas coisas, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para que me atormentasse, em outras traduções, para que me esbofeteasse na minha face. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, aqui vai um entendimento que tive dessa situação. O apóstolo Paulo, ele recebeu alguém na sua caminhada que não acreditava naquilo que ele estava falando. E isso foi um espinho na carne dele, porque ele falava A e essa pessoa falava B. Estou conjecturando, trazendo aqui uma interpretação. E Deus orou, Senhor, tira esse camarada do meu pé. Tira esse camarada. Mas é meu irmão. Anda comigo. Não concorda. Ainda não teve a revelação, irmão Rafael, que eu tive. Porque eu tive lá, ele não teve. Ele não teve.
Quando você começar a orar mais, jejuar mais, buscar mais, você vai ter experiências e revelações que outros não vão ter, e você vai falar e eles não vão acreditar. E o apóstolo Paulo ali diz: eu orei quantas vezes? 3 vezes ao Senhor. Uma oração específica. Para que o tirasse. Para que o tirasse de mim. Mas ele me disse, o Senhor me falou: minha graça é suficiente para você. Dependa da minha graça. A minha graça é um favor. A minha graça é um presente que você não merece, mas eu vou te dar. Porque o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. Não queira ser a pessoa perfeita. Não. Caminhe com os imperfeitos. Caminhe com os doentes. Caminhe com eles. Porque eu vim para os enfermos. Eu vim para os perdidos. Então, não te preocupe. Porque a minha graça te basta. A graça é eu não desfocar de quem eu sou em Cristo Jesus, do que eu tenho em Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o que Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho, e eu vou para onde Ele diz que eu vou. Então, a minha graça é o suficiente para você. Se eu não entender a graça, mas eu queria isso. Paulo está dizendo aqui: eu queria isso. Orei, não aconteceu. Não, mas peraí. Você já viu o que eu já te estabeleci, o que eu já lhe proporcionei? Uma vida eterna e uma salvação? Então se aproprie da salvação. A minha graça vai se manifestar na sua vida através dos momentos de dificuldade, os momentos de fraqueza, os momentos onde você vai dizer: Senhor, socorro, me ajuda. Por que eu estou passando por essa situação? Por que isso ainda persiste na minha vida? E quando eu digo isso, são situações que eu não tenho poder para mudá-las. Porque se ele tivesse poder de mudar, ele teria mudado. Mas naquele momento ele ora a Deus para que assim mude aquela situação. E Deus diz: não. Deus diz: não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou trabalhando em você uma fraqueza. Estou aperfeiçoando você para que você vença, para que você supere, para que você não fique à mercê dessa situação. Ela não pode tirar a tua fé, ela não pode tirar a tua alegria da salvação, ela não pode tirar você do foco. Não. É economia, é problemas na área da saúde, do trabalho, qual seja que for o problema, isso não pode tirar a alegria da salvação que há em você. Não pode tirar a alegria da eternidade, do dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, no lugar onde vamos viver de eternidade em eternidade para todo sempre. A tua graça me basta, porque o teu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Eu vou receber mais de Deus quando eu supero todas as minhas adversidades, necessidades. E todos nós vamos passar. Então não sei nessa noite qual seja a tua necessidade. Eu quero dizer que é a graça de Deus sobre você. Agora você não vai entrar num nível de oração: Senhor, tira. Agora você vai entrar no nível da graça. E você vai entrar no ambiente da graça, com essa situação, e dizer: Senhor, aperfeiçoa. Aperfeiçoa. É saúde? Aperfeiçoa. É relacionamento? Aperfeiçoa. É trabalho? Aperfeiçoa. É propósito? Aperfeiçoa. Agora eu levo a minha situação para o ambiente da graça. E o ambiente da graça é o quê? É os olhos do Senhor ao meu favor. Ele vai me abençoar, Dosimário, não é porque eu mereço, mas é porque eu preciso. É o favor imerecido. Saio de um ambiente de murmuração, de um ambiente de falta de fé, Grazi,
e vou para o ambiente da graça. Favor imerecido de Deus. Bênção que o Senhor dá. Oh Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Hoje eu entendi o que é graça. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. A tua graça me basta. E ele continua. Opa, volta. Portanto, entendeu? Eu levo tudo para o ambiente da graça. Saio do ambiente da murmuração, saio do ambiente do vitimismo e vou para o ambiente da graça. Eu sei que os seus olhos estão sobre mim. Eu sei que Ele ouve a minha voz. Eu sei que Ele conhece o meu coração. E Ele sabe cada palavra, antes mesmo de sair da minha boca, Ele tem ciência. Ele sonda o meu coração. Ele divide em mim, juntas, medulas, alma e espírito. Mas Senhor, os teus olhos estão sobre toda a terra. Eis-me aqui mais uma vez. E o apóstolo Paulo continua. Portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. A adversidade, a fraqueza, a situação adversa que eu não gostaria de estar passando, ela manifestará, diga manifestará, a bênção de Deus. Porque eu estou no ambiente da graça. Isso aí. Mas não deu certo. Projetei e tal, não aconteceu. Estou debaixo da graça. Estou no ambiente da graça. Algo melhor vai acontecer. Algo especial da parte de Deus vai vir. E eu vou me gloriar, eu vou dizer, opa, aquilo que foi projetado talvez para a minha perda, para a minha morte, vai se transformar em bênçãos na minha vida. Ele está dizendo, portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, para que venha o livramento, para que venha o milagre, para que venha a bênção, para que seja manifestado no meu lar, na minha casa, na minha família, nos meus projetos, no meu propósito, no meu relacionamento, todas as áreas da minha vida, para que se manifeste o poder de Deus. Não é o eu, não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, glória a Deus, mas a graça de Deus, o poder de Deus. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Não vai conseguir, não adianta. Como não? Agora, eu vou levar para o ambiente da graça. A sua graça me basta. Então, se a graça do Senhor me basta, é ali o meu ambiente. É o ambiente onde eu apresentarei diante do Senhor as minhas necessidades e ansiedades, e eu vou me alegrar. Uhul! Nunca tinha entendido isso. Como é que dai graças ao Senhor por tudo? Como dar graças a Deus por tudo? Se tem situações extremamente difíceis, aqui está a explicação. Porque vai haver aperfeiçoamento de poder, o poder do Senhor vai se manifestar. Porque eu não vou murmurar, eu vou viver no ambiente da graça. Eu não mereço, mas o Pai vai me dar. Eu não mereço, mas Ele vai me abençoar. Eu não mereço, mas Ele quer me dar. E eu recebo, Pai. Vem com a Tua saúde sobre mim, vem com a Tua paz sobre mim, vem com o Teu milagre sobre mim, vem com a Tua bênção sobre mim, porque a graça, eu estou debaixo da Tua graça. Favor imerecido, eu não mereço, mas é tudo o que eu preciso. Glória a Deus. E para finalizar, se coloque de pé. O versículo que nós falamos todos os cultos aqui. Para que a graça
A graça é uma nuvem, e eu preciso andar debaixo dessa nuvem. Assim como Israel foi conduzida no deserto durante o dia, e coluna de fogo durante a noite, assim é a graça para nós. Segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Denardi, o Senhor quer me dar presentes, e eu preciso querê-los, eu preciso desejá-los, eu preciso me apropriar desses desejos, desses presentes, em nome de Jesus. Convido você a fechar os teus olhos, quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vocês que estão em casa, em nome de Jesus, recebam esta oração. Pai, obrigado por esta palavra de destino, de direção. Palavra, Senhor, que nos posiciona debaixo de uma nuvem de graça, de uma coluna de graça que nos dirige. Porque agora todas as minhas fraquezas, ansiedades, todas as minhas situações que antes eu me vitimizava e eu orava, tira, Senhor, tira. Não, agora eu entendi. Eu vou para o ambiente da graça. E na graça o poder é manifestado. O teu poder é manifestado, é aperfeiçoado na minha vida, em o nome de Jesus. Que todos que estão aqui me ouvindo nesta noite, que estão em casa, recebam esta revelação e este entendimento, em o nome de Jesus, Pai. Assim nós cremos, te adoramos e recebemos sobre nós a tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Por amor, por amor, por amor, foi por amor, por amor, por amor, por amor, foi por amor. Me tomaste em teus braços, tens me dado salvação. Do teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida e entregastes tudo ali. Vida eterna presenteastes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada até o trono celestial. Posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para dar-te graças, graças, Senhor,
sentiu tanta dor por amor, foi por amor, pelos meus pecados, sentiu tanta dor por amor, foi por amor. Quem recebe desse amor, se manifeste em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo é bom o Senhor. Pode tomar teu assento, queridos. Faltou a fé aqui, mas eu vou falar outro culto, tá? Eita glória. Queridos, não esqueçam. Volta, Chiquinha. Aí. A nossa campanha do quilo, o quilo do amor. Graças a Deus, melhor coisa é dar do que receber. Então, quando você puder, traga para nós abençoarmos a vida de pessoas, seja do nosso ministério, seja de outra igreja, seja do bairro, seja de qualquer outra religião. Pessoas que necessitam, nós como igreja abençoamos, e abençoamos não só como alimento, mas com a palavra em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui a nossa querida Doze Patrícia. Vem cá, pode vir aqui. Pastora Deia também, isso. Pode vir aqui, as prof ali. Porque nós temos o final de semana que vem algo muito legal, que é o quê? A nossa rede Kids. Então, queridos, ó, semana que vem, sábado, às 3 horas. O que vocês estão aprontando aí, pessoal? Eu acho que é coisa boa, né? Pastora querida está sem voz, passou a noite na festa, né, pastora? Glória a Deus, festa de casamento, tá? Doze Patrícia. Amém. Shalom, igreja, amém? 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 Isso aí. Então, convidando aqui a equipe do Ministério Infantil Pequenos Brilhantes, quem puder vir, venha, porque o convite vai ser feito aqui por essa equipe maravilhosa, de excelência. Palmas para a equipe do Ministério Infantil Pequenos Brilhantes. Glória a Deus, tem mais gente chegando. Então, assim, famílias, como o pastor falou, nós temos no próximo sábado, a partir das 13h30 da tarde, às 15h30, Rede Kids e Família, uhul! Oportunidade para pais e filhos estarem na presença do Senhor. Queria fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma reflexão para as famílias. Eu não lembro de lá na minha idade de infância ter tido essas oportunidades. De estar com os meus pais num ambiente, além de estar com a palavra, me divertindo com amigos, enfim. Eu acho que os nossos filhos merecem isso. O que vocês acham? Sim ou não? Eles merecem sim ou não? Sim. E tem muita coisa sendo preparada. Ministério infantil é movimento, criança é movimento. E movimento com a palavra, movimento com o Espírito Santo é um movimento de 360 graus que a gente precisa proporcionar na vida espiritual dos nossos filhos. Vocês creem nisso? Amém? Então agora, algumas profs aqui, porque gente, olha que time de excelência. Glória a Deus. Nós temos algumas coisinhas preparadas sim, mas a gente não vai falar tudo, a gente vai falar algumas coisas. Doze Márcia, primeiro vai anunciar uma oportunidade de a gente estar ajudando o Ministério Infantil. De que forma, Doze Márcia? Paz, igreja. Nós, do Ministério Infantil, temos a rifa, tá? Ela está no valor de R$5, está disponível. Vamos ajudar, é para o Ministério Infantil, tá? É para a grande obra do Senhor, é para os nossos pequenos, né? Pensar nessa geração que está chegando aí para a gente dar uma boa influência. E vai ter rifa para vender no dia também, mas a gente quer que vocês comprem agora. A gente tem blocos disponíveis ainda, números disponíveis, tá? Apenas R$5, tá bom? E o sorteio vai ser feito lá no Cerro Cruzeiro, no dia da Rede Kids, tá? É uma cesta com produtos cosméticos de 3 marcas bem conhecidas, cerca de 10 itens, vale muito a pena. E então é para ajudar, tá? Nós temos vários projetos, em nome de Jesus, eles serão concluídos em breve. Mas nós contamos com a ajuda da igreja. Mas o que será que vai ter na Rede Kids?
Alguém sabe? Vamos dar algumas pistas. Doce Silvana. Paz, igreja. Então, eu vou dar só um spoiler, porque a gente não pode contar, né? Deixar vocês curiosos para irem e ver o que vai acontecer, né? E dentre as coisas que vai acontecer lá, vai ter muita comida boa, doce, que as crianças gostam, e os adultos também gostam, né? E vai ter disponível também, né, para os adultos, o lanche, vai ter o lanchinho lá para as crianças. Vai ter muita brincadeira, muita diversão, vai ter um momento especial, né, e separado para os pais, ministração. Vai ter um momento de brincadeira só para as crianças, né, vai ter brinquedo lá. E vai ter um momento também que os pais vão poder interagir com as crianças juntos. Então vai ser muito legal, vai ser um momento diferente de tudo que a gente já fez até agora. Vale a pena, né? Vocês irem para aproveitar e passar esse momento em família, e as crianças com certeza vão amar. Lembrando que a entrada é gratuita. Geralmente a gente tem algum custo, mas a entrada será gratuita, então, para as famílias poderem participar. Os valores dos lanches serão enviados aos líderes de célula e vocês já ficarão sabendo. Mas tudo dentro de algo assim, bem ao alcance das famílias. E vai ter visitante também. Doce Darlene. Quem será que vai vir visitar a Rede Kids esse ano? Shalom, igreja. Nós temos um convidado especial que é de Caxias do Sul, o Laranjinha. Ele vai estar lá oferecendo para as crianças pipoca, doce salgada e algodão doce. Para todas as crianças que vão estar lá. Quem que vai estar lá na Rede Kids? Ei, amém! E era isso. Mas tem mais surpresas, mas só para ir e conferir. Então, palmas para o Senhor, glória a Deus e obrigado.